Mas hoje eu entendo que o meu relacionamento com Deus tá acima das coisas. Tá? Porque eu quero agradar o coração dele. Porque quando nem eu, e se eu falar, eu já começo a chorar. Se eu lembrar de onde ele me tirou, eu teria que passar a vida inteira agradecendo ele. Se eu lembrar das oportunidades que ele me deu, que, assim como uma pessoa que disse aqui, eu já nem acreditava mais em mim, eu não acreditava no futuro, eu não tinha percepção, eu não acreditava em família, pra mim já tinha acabado tudo. Só por isso eu já devo ser grato a minha vida inteira pelo que ele fez por mim. Então, hoje, meu relacionamento com ele, Deus, é por entender quem ele é. E por querer ser mais parecido com ele. Tô longe, né? Queria matar um cara esses dias aí, mas. Mas todos os dias eu tento me aproximar dele, não pelas coisas, mas por quem ele é. E porque eu sei que quando eu conquistar o coração dele, tudo que eu precisar, de fato, ele vai me dar. E é incrível, Cleito. Quando eu oro, e realmente eu entro no desespero, porque todo mundo entra no desespero. E eu falo, Deus, eu preciso disso. Tá aí a minha esposa, que sabe disso. A gente ora pela manhã, à tarde acontece. Porque não é rotineiro pra mim. Não é rotineiro reclamar, murmurar. Eu acho que uma das coisas que a gente mais erra é reclamar. Tu tocou numa situação aí bem interessante da sua esposa, né? Até desculpa, qual é o seu nome mesmo? Duda. Não da minha irmã, tá? Dá um abraço lá pra minha irmã, do Eduardo. Hoje Leonardo veio, meu irmão. Não conhecia? Meu Não irmão conhecia, ali. né? Mas Então, tu é o mais novo, né? eu sou mais novo. Tu viu, né? Tu viu, né? Mas, enfim, vamos voltando. Que essa situação, tu me chamou muito a atenção, que é uma situação que a gente vive e a gente pensa e a gente é julgado. Porque eu fiquei pensando que tu contou lá no início. Quando tu saiu da igreja, quer dizer, tu estavas na igreja, tu já fazia os louvores e você se separou, você não acreditava em casamento. E quando vocês dois se conheceram no primeiro encontro, que foi uma conversa que você falou aqui, você falou pra ela, olha, eu sou assim, assim, assado, não quero saber de nada, eu não acredito em casamento, se for pra ser, vai ser, e esse é meu jeito. Queres aceitar? Não foi mais ou menos assim, Foi mas mais ou pode menos assim. explicar. Mais ou menos assim. Não, foi mais ou menos assim. O que passou na tua cabeça depois dessa reviravolta de a Duda te levar à exponencialidade sendo um novo cara? Vamos lá. Como algumas pessoas comentaram, toda vez que a gente passa por algo que não deu certo, a gente tende a não acreditar mais num novo começo, numa nova experiência. Seja ela num relacionamento, seja ela num relacionamento, seja ela numa procissão de fé. Poxa, eu tive uma decepção com a igreja, então eu nunca mais vou pra igreja. Seja ela no empreendedorismo. Poxa, eu tentei empreender e eu fali. Então a gente acaba não acreditando mais. E hoje eu tenho essa consciência, na época eu não tinha. Por erros meus, né? Por falhas minhas, a gente, desde lá de trás, no momento de escolha e tudo mais, eu não vivi um casamento. Eu não vivi um relacionamento de verdade. E aquilo pra mim era a minha base. Aquilo pra mim era o que eu entendia como casamento. O que eu entendia como relacionamento. E quando eu conheci a Duda, a primeira coisa que eu busquei eu preciso fazer diferente. Porque as mesmas coisas que eu fiz me trouxeram até onde eu tô. Se eu quero colher algo novo, eu preciso fazer diferente. E eu falei tudo. Tudo pra Duda, assim, ó. Eu sou assim, sou assado. Não acredito nisso. Fiz isso, já fiz aquilo. Abri o jogo pra ela. E ela também abriu o jogo pra mim. Eu falei, então, eu vou dizer bem sincero pra você. Eu não acredito em casamento, não quero mais casar, não quero mais isso. E quando eu voltei, né? Porque nesse período que eu tava aqui, eu não tava frequentando a igreja. Eu tava, como diz alguma palavra, eu tava meio desviado, meio fora da igreja. Ainda tinha uns princípios no meu coração, mas não tava frequentando a igreja. E quando eu voltei a frequentar a igreja, fui conversar com o pastor Júnior e eu falei exatamente a mesma Olha coisa. o homem de novo. A mesma coisa pro pastor Júnior. E ele falou pra mim, Marlon, você sabe tudo que você tem que fazer. Você é um cara que já passou por muitas coisas. Eu só vou te dizer, ele sempre fala uma coisa, mas já falou várias coisas, né? Eu vou te dizer algo. Fica perto. Fica na igreja. Não fica fora. Não fica longe. Que o Espírito Santo vai convencer você de tudo. E quando eu vi, óbvio que foi um processo, né? Enfim, eu precisei entender que a Duda não era culpada por aquilo que eu sofri. Eu não podia transmitir as minhas dores e as minhas culpas para um relacionamento que estava começando agora. Eu não podia transferir aquilo que não deu certo numa nova experiência. Então, eu precisei abrir mão de muitos conceitos, de muitos preconceitos que eu criei em mim. E, obviamente, que com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, e principalmente da Duda. Porque ela nunca desistiu, cara. Ela foi uma guerreira, mano. Ela, não, a gente vai casar, não, a gente vai ter uma família, não, a gente vai. Não, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. E quando eu percebi, esses valores já tinham voltado e estavam embutidos no meu coração de forma natural. E eu comecei a amar a Duda como eu nunca amei ninguém. Eu comecei a ter uma parceira que me apoiava, né,
quando tava fazendo a coisa certa, que me chamava atenção quando tava fazendo a coisa errada. E a gente começou a ter essa troca mútua. E quando a gente viu, a gente casou, a gente constituiu uma família de novo. A família da Duda, né? O pai da Duda, o irmão da Duda, a Jéssica, né? Que é a esposa do Lucas, que é a minha cunhada, a minha sogra, que tá assistindo, mandou um recadinho aqui. Foram pessoas de suma importância. Por quê? Porque elas me mostraram um modelo de família que funciona. A igreja me mostrou o pastor Júnior, a pastora Vitória, a Sara, me mostrou algo que eu não tinha visto no bastidor. Um casal que se ama, um casal que se entende, que se compreende, que dão a vida por outras pessoas, mas que há cumplicidade, que há tempo, que há entrega e que realmente há amor. Que pra mim... O que é amor pra ti? Amor pra mim é tempo, é dedicar tempo. Porque a gente pode falar que a gente ama a nossa família, mas a gente dá mais nosso tempo pra nossa empresa do que pra nossa casa, então a gente ama mais o nosso trabalho que a nossa casa. A gente fala que ama Deus, mas a gente não dedica tempo pra Deus. Então, pra mim, amor é tempo. É investir o teu tempo. Se você quer saber a coisa que você mais ama, veja o que mais tu investe teu tempo. Tem gente amando mais a vida dos outros na rede social do que amando a sua própria família, a sua própria casa. Então, pra mim, amor é tempo. E quando eu vi o pastor Júnior, a pastora Vitória, a Sarinha, e mesmo muitas atividades na igreja, porque isso que eu não via na igreja, tendo todos os sábados, eles dedicam tempo pra eles. Tem evento na igreja ou não, eles estão juntos. Existe um dia que o pastor Júnior leva a filha dele pra ter o dia de princesa, sabe? E aquilo começou a quebrar o meu coração e a ver o modelo de família que funciona. E isso fez com que eu mudasse a minha vida, isso fez com que eu voltasse a acreditar em princípios que eu não acreditava. Isso fez eu realmente voltar à minha mente e com a ajuda e a persistência da Duda, volto a dizer isso, Duda pingando na pedra dura, rompeu e hoje, longe de a gente ser perfeito, mas a gente é um casal hoje. E eu falei pra elas esses dias, é até incrível, porque eu nunca vivi isso. De verdade, assim, nunca vivi isso. Nunca achei que eu ia viver isso. Eu tava fora de casa e eu não via a hora de chegar em casa pra estar com ela, assim, sabe? Poxa, porque realmente é um prazer estar junto e não uma obrigação. Então, hoje eu sou muito grato a Duda. Hoje vocês brigam pra estar junto. Brigam pra estar junto. É isso que é o significado do relacionamento. A gente briga porque a gente quer estar junto. Exatamente. Entendeu? Isso. Porque a gente entendeu o que é necessário pra ter um relacionamento. A gente precisa estar ali sendo cúmplice. A gente tem que estar ali todo dia largando o que tem que largar pra estar indo junto com a pessoa pra viver as situações que às vezes as pessoas não vão estar no dia bom. Tu tem que estar ali do lado dela. Tu tem que ser cavaleiro. Tem que ser moda antiga, que o homem é o cavaleiro que tem que proteger a mulher que ama. E eu digo ainda mais que a gente precisa entender, todo ser humano precisa entender, que Deus nos deu as pessoas para amar e as coisas para usar. E não usar as pessoas para ter as coisas. Não usar as pessoas para amar as coisas. Quando eu amo as coisas mais do que as pessoas, eu já estou no caminho errado. Eu preciso amar as pessoas e usar as coisas. As coisas são o quê? Nossas empresas, o que a gente tem que nos servir. O dinheiro serve para servir e não eu servir ao dinheiro. Porque quando eu sirvo o dinheiro, eu estou negociando a coisa mais importante. E de suma importância, assim, ó, de tudo que a gente falou aqui, hoje eu entendo que a nossa base, o nosso alicerce é a nossa casa, é a nossa família. Não adianta a gente empreender em muitas coisas e acabar como o cara do ioki, picado numa mala. Por quê? Porque a base não tá certa. A estrutura tá errada. Se a estrutura estiver errada, mais cedo ou mais tarde vai ruir. E foi isso que aconteceu comigo. E hoje, não pelo que deu errado, mas hoje eu posso dizer que a minha estrutura é totalmente diferente. E eu sou muito grato a Deus e essa mulher linda aí, ó.